O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Olha, vamos compreender bem isso aqui que o Senhor está falando agora. O livro dos Números, ele relata algo muito importante. Vocês estão lembrados que a gente fala bastante aqui nas homilias, que o Antigo Testamento, os personagens principais, todos eles do Antigo Testamento, eles são figura de Cristo Jesus. Todos. Porque assim é a análise da igreja. Então vamos lá, Moisés é figura de Jesus. É uma preparação para Jesus, para o Novo Testamento, para a nova igreja que aparece. Isso precisa ficar sempre muito claro para nós católicos. Todo o Antigo Testamento, nós precisamos ter muita noção dele, é importante ter, mas apenas para a gente entender que é figura do Novo Testamento, de Cristo. Então olha só,
Moisés tinha alguns irmãos. Lembra? Moisés, imagina a presença de Cristo. E aqui são maneiras figuradas, tá? Arão e Maria, ou Miriam, tanto faz, tá? O que acontece? Eles estavam fazendo uma reclamação. Não tira da mente Jesus, tá? Moisés era um homem muito humilde, muito querido por Deus. E Deus falava através de Moisés, diretamente. Lembra de Jesus, com o Pai. Tá? Nunca perca esse raciocínio. Os irmãos de Moisés, lá no Antigo Testamento, Arão e Miriam, ou Maria, tanto faz o nome, eles começaram a pensar assim: ora, Deus, eu acredito nele. Só que Deus não se revela só para Moisés, não. Deus também pode se revelar para todos nós. Traduz isso para o agora da tua vida, para tudo aquilo que a gente vive. Quem é a palavra? É Jesus. Quem é a verdade? É Jesus. Quem é a vida? É Jesus. Quem é que diz, eu e o Pai somos um? É Jesus. Quem é Deus? É Jesus, com o Pai. Quem são os irmãos de Jesus? Nós. Lembra aqueles discursos todinhos nossos aqui? Que a gente não pode parar nunca de lembrar, primeiro a mim, depois a vocês. Nós temos uma ilusão de achar, porque eu também creio em Deus, e Deus vai falar comigo, e Deus vai atender os meus pedidos, sem precisar viver uma vida de Cristo. Não. Eu posso ter uma relação com Deus sem precisar de Jesus. Quantas vezes a gente pensa assim? Quer ver uma coisa? Por exemplo, vou dar um exemplo nosso. De repente eu acho que eu me apaixono por alguém. Olha, esquece um pouquinho Jesus. Eu me apaixono por alguém, eu como homem, por uma moça. Aí, eu sinto dentro do meu coração que ela é uma gracinha. Eu desejo muito ela, eu sinto uma saudade dela tremenda. Eu amo falar com ela todos os dias. E ela também mostra muitos sinais que gosta de mim. O que eu faço? Eu falo assim, bom, o que eu sinto é muito gostoso. Sento com ela, já começo a combinar. Vamos namorar? Vamos ficar juntos? Vamos. Vamos ficar noivos? Vamos. Agora vamos nos casar? Mas espera aí, não é melhor a gente, não, vamos nos casar? Aí a gente vai falar para os nossos pais. Chega para os pais, a gente vai falar assim, nós vamos nos casar. Nossa, com aquela moça, faz tão pouco tempo que você está namorando com ela. Sim, mas você sabe se essa moça realmente, ela é uma moça para se dar em casamento para você, filho? Sei, porque eu acredito que o sentimento mais lindo que eu tenho dentro de mim, é um sentimento tão bonito que eu tenho por ela, aí Deus está confirmando, porque eu sinto uma coisa tão bonita e tão expressiva quando eu estou com ela, então eu tenho certeza que Deus fala comigo assim, então eu vou me casar com ela, é para eu me casar com ela. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem, eu estou dando uma soma de João sem braço, que muitas pessoas, entre nós aqui, se casaram na igreja e descobriram, muitos casos são assim, mas muitos, eu falo como padre, a gente tem essa estatística, se casaram na igreja. Uma estatística mostra, casou com a pessoa errada. Outra estatística assustadora, não tinha vocação para casar. Agora, veja a ilusão. Eu sinto vontade de casar. Eu sinto que, olha, porque é tão gostoso o que eu estou sentindo, e se é tão bonito, gostoso, charmoso, lindo, romântico, né? Que Deus está nisso. É isso que Miriam e Arão estavam dizendo. Eu não preciso ficar buscando em Moisés, para Deus falar através de Moisés para mim. Ou seja,
Eu não preciso do Espírito Santo de Cristo, dado pelos sacramentos, indo em missa para receber, rezando, renunciando à minha vontade para seguir. Não, a minha vontade é pura, a minha vontade é linda, a minha vontade ela é boa. Veja, foi exatamente isso que aconteceu. Aí olha o que Deus falou. Deus chamou os três à parte, Moisés e os seus irmãos, e disse, Arão e para a irmã dele, porque duvidaram do que o teu irmão Moisés, ele é o ungido que eu revelo diretamente para eles, e porque não confiastes nele, tu ficarás fora do acampamento. Veja, Maria ficou imediatamente com lepra. O que é a lepra no Antigo Testamento? É o pecado. O que é o pecado? É eu viver na ilusão, porque eu estou sentindo coisas boas. Para mim, Deus já está abençoando. Quer ver uma outra coisa que ela é muito comum? E, meus irmãos, eu preciso sempre falar isso, dando exemplo do nosso dia a dia. Os namoros, todos os casais que começam a namorar, jovens, eu acredito que quem já não é mais jovem, já foi jovem, né? Claro. Então, o que acontece? Alguns casais decidiram viver um namoro segundo Cristo e não tiveram relações genitais durante o tempo que namoraram, ou se esforçam demais para não ter, e se deu uma escorregadinha, já pediram perdão e voltaram de novo a viver a sua castidade, ou a sua abstinência. Ótimo. Mas a gente sabe que hoje esse discurso, que ele é tão verdadeiro, de Cristo, não é da Igreja Católica, é da Igreja Católica porque é Cristo que deixou para a igreja esse fundamento, né? Se a gente, quando vai colocar esse pensamento hoje as pessoas ignoram isso. Por quê? Porque ela fala, olha, por que eu vou esperar casar com uma pessoa para eu ter relações genitais com ela? Meu Deus, eu tenho o maior puro sentimento por ela. E eu não duvido que tenha. Vida que tenha. Pessoas que são verdadeiramente apaixonadas pela outra, têm boas intenções. A questão não é essa. A questão não é colocado em dúvida se é verdade o que eu sinto por ela e ela por mim, não. Talvez esse casal que tem relações genitais, sempre, em cada momento que eles sentem vontade, talvez eles tenham um sentimento mais bonito do que muitos casados na igreja. Mas a questão não é essa, a questão é outra. A questão é a seguinte: eu confio nos meus sentimentos. Eu consulto, sabe quem eu consulto na minha? Se eu posso dizer, se vocês quiserem dizer isso como oração, então diga oração. Mas o que eu consulto é os meus sentimentos. Se eu estou me sentindo bem, ok, isso para mim já é bênção. A maioria das pessoas fazem isso. Ou seja, elas não estão nem aí de seguir Jesus. Só que na verdade, elas defendem isso, mas na verdade elas vivem uma lepra. Qual é a lepra? A vida é minha. Não, a vida não é sua. Não, a vida é minha, eu decido. Pois é, então você já está vivendo a lepra do pecado. Por quê? Porque você quer viver do teu jeito. Você já está fazendo a tua escolha. Não, mas eu acredito em Deus. Tá, você acredita em Deus, mas você não segue Deus. Então veja, aonde está sendo caminhada a primeira leitura, é nisto. A primeira leitura todinha está falando nisso. Quem é Moisés? É Jesus. Quem representa no Novo Testamento Maria e Arão? Todos nós que somos o corpo de Cristo, católicos, que temos o sacramento do matrimônio. Nós somos irmãos de Cristo por causa disso, porque no batismo nós recebemos Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho, a gente chama, modo de dizer, né? Então veja, e quem nós escutamos? Escutamos aquele que nos deu o Espírito Santo, pelo sacramento do batismo, pela Eucaristia e pelo sacramento da reconciliação, para quem tem o sacramento do matrimônio também. Então olha só, é esse que nós escutamos. Só que na verdade, ultimamente, nós estamos vivendo
nessa barca. Agora vamos entrar no segundo, na leitura seguinte, terceira leitura de hoje, que é o Evangelho. O que significa esse momento que Jesus está orando a noite toda? Veja, ele é o verdadeiro Moisés que tem face a face uma conversa com o Pai. Ele é Deus. Então quando ele diz, saiamos daqui, vocês entram na barca. Qual é a barca? É nosso, é a sua igreja, é caminho. Nesse mar, que mar? Esse mar do pecado, esse mar das doenças, esse mar da indiferença, esse mar de ideologia de gênero, esse mar do divórcio, esse mar que tem adultério, esse mar que tem abortos, esse mar que tem suicídio, esse mar que tem... O mar é tudo isso, tem drogas, o mar tem gente falsa, tem falsidade, tem maldade, tem guerra, tem essas doiduras. Isso é o mar. Mas o que Cristo fala? Eu vos coloco neste mundo, vós não sois mais desse mundo, mas eu vos permito caminhar na minha barca. Vá, eu estarei convosco. Só que aí vem o quê? Vem as tempestades da sua vida. E na hora que vem as tempestades, e por que vieram as tempestades? As tempestades sempre vão vir. Coisas boas e coisas más, nós falamos bastante isso no domingo, sempre vão acontecer. Só que se você tiver essa mentalidade, que o padre deu exemplo de Maria e de Arão, o quê? A vida é minha e Deus também pode se revelar para mim, porque eu sinto que isso é bom, eu acredito que Deus vai me dar isso. Por exemplo, padre, olha, eu vou fazer uma cirurgia e não sei o quê, e é um câncer que eu tenho, muito grave, já estou com metástase e tudo, e eu vou ter que tirar uma coisa, mas eu tenho tanta fé que Cristo vai me curar, Ele vai me curar. Não pensa assim. Eu acho que isso é um pensamento até positivo, e é até bom que a gente tenha também um pensamento desse, mas esse não é um pensamento cristão. Não é, irmãos. Não, se eu estou num perigo de morte, se eu tenho que fazer uma cirurgia de risco, a minha fé não se traduz naquilo que eu tenho certeza que Deus vai me dar. Não. A minha fé é, independentemente do resultado dessa cirurgia, se eu vou me sair bem com essa cirurgia ou não, ok? Fé é isso. Eu já declaro, mesmo sem entender, que Cristo já venceu na minha vida. Nós falamos tudo isso no domingo, onde a gente falou que tudo é graça de Deus, tudo. Se a gente tiver um caminho com Cristo, eu posso entender que até uma doença horrorosa, que ela acaba com o ser humano, ela junto com os seus, se tiver bebendo de Cristo, ouvindo de Cristo, passa pelo mar, sem o mar, engolir você. Sem o mar, te sugar. O que é esse mar? O padre já deu exemplo. Então, a questão é, por que Jesus chama atenção? Homem de pouca fé, ou de fé apequenada. Por que ele fala isso? Poxa vida, Pedro representa todos nós, quando temos a experiência com Cristo, que aí entra um pouco naquelas parábolas da semente, a semente boa, a semente é boa, ela cai em terra do coração, ou é pedregoso, ou é espinhoso, ou é terra boa. Ou seja, a pessoa às vezes ela começa a ir bem, ela está olhando para Jesus, ela está seguindo Jesus, no meio da tempestade. Veja, ela não é evitada de passar pela tempestade, não, ela passa. Aí, mas como que ela passa? Pode estar com a doença pior do mundo, ela está passando por cima, ela consegue andar em direção a Cristo, ou melhor, com Cristo. Eu estarei convosco até o fim. E você não vai ser esse câncer, e mesmo que você morra, como Paulo escreveu, nem a morte, nem a espada, nem a perseguição, nada pode me separar do amor de Cristo. Mas veja, quando alguém tem uma vida com Cristo. Agora, se você tem essa ilusão de Maria ou de Arão, né? Eu sinto que isso é melhor, eu sinto que eu vou ser curado. Meu irmão,
Quantas pessoas já declararam: eu tenho certeza que eu vou ser curado. Meu Deus do céu, elas morreram. E elas morreram frustradas, e talvez o eco dessa certeza de fé que dizia dentro da casa dela: eu vou ser curado, eu tenho tanta certeza que eu vou. Aí ela morre. Quem é que vai ficar vendo dúvidas em tudo isso? A família. A família vai dizer: meu Deus, mas ela tinha tanta fé que ela ia ser curada, né? Cadê Deus nessa hora? Veja, é isso que Deus está falando no Antigo Testamento. É isso que Deus está falando agora no Novo Testamento para você e para mim. Nós estamos nesse mar da vida. A barca é a igreja de Cristo, somos nós. Nós temos que traduzir as palavras, irmãos. É você no teu caminho. E cada um tem que atravessar. Cada um tem que fazer a experiência de atravessar esse mar da vida. Ou como casado, ou como solteiro, ou como padre, seja como for. Ou como idoso, viúva. Tem que atravessar. Como você vai atravessar? Se você atravessar como os apóstolos, todos eles, que na hora que viu aquela tempestade, não, ok? E começa a enxergar aquilo tudo como fantasma, nós vamos morrer. Se assusta, fica com medo. O que acontece? Você morre. A morte para Deus não é do corpo, a morte para Deus é na alma. É uma alma entristecida, é uma alma desamparada de Cristo. Então o que é vitória para Cristo? É estar com Ele. Se eu estiver contigo, entrando em falência dos meus órgãos, mas estás comigo, eu tenho tudo. Olha lá o bom ladrão, a gente sempre dá o exemplo do bom ladrão da cruz, né? Aquele homem lá não estava morrendo já, irmãos? Fala a verdade, ele não estava morrendo, aquele homem que estava do lado de Jesus, o bom ladrão, chamado bom ladrão. Ele não estava morrendo, sim ou não? Estava. Já estava acontecendo horas já, que os três estavam pregados na cruz, eles estavam morrendo. Se você olhar e ver quem um pouquinho entende de medicina, ou até de enfermagem, sabe a maneira como eles foram colocados. Eles estavam perdendo a respiração. Mas a gente imagina, com muita dificuldade, aquele homem estava morrendo, ele sabia: eu vou morrer. Ele não falou para Jesus: olha, quando estiveres no teu reino, lembra de mim. Na tentativa de ter a sorte de que alguém vai lá, ou o próprio Cristo, tire ele daquela cruz, dá saúde para ele e ele volta para casa. Não, não foi isso não. O homem falou, consciente: eu vou morrer. Como uma pessoa que às vezes está nas últimas, está sofrendo uma questão muito grave em família, sabe que aquilo ali certamente vai desembocar em alguma coisa, numa tragédia talvez, e a tragédia já está sendo anunciada. Mas olha só, aquele homem, ele não falou com a intenção: me tira daqui. Aquele outro de lá, sim, esse aqui não. Esse aqui diz assim: se tu ficares comigo, eu morro em paz. Agora, se tu não ficares comigo, olha a fé desse, isso é fé. Eu morro horrorizado, eu morro não em paz, eu morro atormentado. Isso é inferno. Isso aqui tem que ficar, precisa ficar muito entendido para mim e para todos vocês, irmãos. Seguir Jesus é fazer um seguimento com Ele. Seguir Jesus não é seguir um milagreiro. O milagre de Cristo é estar com Ele. A gente já falou isso várias vezes. Agora, pode acontecer sim. Pode acontecer, e Deus faz muitos sinais, que nessa travessia desse mar da vida, onde nos chega ocasiões muito difíceis, porque eu estou com Ele, porque eu tenho fé nele também, pode acontecer de uma graça extraordinária, de uma libertação do vício de alguém, de uma libertação daquela doença parar, de um milagre daquela pessoa se recuperar de um câncer, como existem casos no mundo, ok? Um filho deixa as drogas, mas veja, não foi porque a pessoa teve fé plenamente que Deus ia tirar aquele menino das drogas, não. É que a pessoa que intercedeu por aquela pessoa que usa drogas, tem fé em Cristo e fala: fica comigo e fica com meu filho. Se queres, eu sei que o Senhor pode trazer ele de volta para casa,
limpo das drogas. Mas não é isso que eu estou te pedindo. Eu estou pedindo, fica com meu filho, que é teu, em primeiro lugar. Senhor, e fica comigo, porque aconteça o que acontecer, volto, nem a espada, nem a fome, nem a morte poderá me afastar do amor. Se o Senhor ficar comigo, eu fico em pé, eu vou até a ti e o mar não me engole. O mar não vai me engolir se o meu filho morrer, mas desde que o Senhor esteja comigo. E está comigo. Quantas mães dão testemunhos de Cristo nesse mundo, irmãos? Mães especiais que enterraram seus filhos. Mães que têm filhos nas drogas. Mas estas mães, elas não estão sós. Olha lá como diz a palavra de Jesus quando ele sobe na montanha. Jesus estava com o Pai a sós. Então quando eu estou diante de um drama do mar da vida, com Cristo eu não estou só, Ele está comigo. Vou chorar? Vou chorar. Vou chorar muito? Vou chorar muito. Mas vou chorar muito com Cristo comigo. Gente, isso daqui é a palavra de cura. Essa é a cura e libertação que Cristo veio fazer na sua vida, veio fazer na minha. Que pena que muitos dos nossos irmãos, e isso merece misericórdia, porque a gente também entrou nessa vibe. Qual? De procurar Jesus numa ilusão, como Maria e Arão, que eu sinto dentro de mim que vai acontecer uma coisa que eu imagino que vai ser boa. Tadinho, gente. Por isso que eles vão procurar outro tipo de espiritualidade que não é católica. Porque lá, o que eles anunciam lá? Eles anunciam o seguinte: o que é que você sente no teu coração? Eu sinto que Deus vai me trazer de volta, que Deus vai curar essa pessoa, que Deus vai arrumar o meu matrimônio. Então você encontrou o teu lugar, é aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E ali começam as orações. Existem graças ali? Existe, porque o Espírito de Cristo, ele está em todo lugar para quem invoca o nome de Jesus. Mas, irmãos, entenda, o chamamento de Cristo, como verdade a segui-lo, não é essas estradas que estão sendo hoje construídas aqui, ali, lá, como se fosse um mercado. Não, Jesus deixou uma estrada só, uma igreja, a nossa fé, e dizendo assim: olha como é grande o milagre, olha como é grande. Se você colocar numa balança, imagina uma pessoa, uma mãe, vamos voltar numa mãe, uma mulher, que ela está sofrendo muito, ou porque um filho se perdeu nas drogas, ou porque um filho foi enterrado. Tá? Põe numa balança. Só que esta mãe, que ou o filho se perde nas drogas, ou já morreu e foi enterrado, essa mulher, ela sempre foi uma mulher que colocou a sua esperança na escuta de Cristo. E ela passa pelo mar da vida, violência, olha, as ondas grandes querendo derrubar a barca dela, a vida dela, com a família dela. Chegou, pegou o filho, pegou ou matou, levou o filho mais cedo. Põe na balança. Mas só que ela é uma insistente seguidora de Cristo. Ela chora tudo que acontece, mas ela chora com Cristo. Põe na balança. Você mesmo vai dar a resposta. Veja qual é o valor de peso maior. Agora imagina uma outra mãe que tem que ter misericórdia dessa que o padre vai falar. Dessa tem que ter misericórdia. Da outra, a gente tem que glorificar a Deus, e dessa tem que ter misericórdia. É o motivo da gente evangelizar e rezar por eles. Esta outra, ela ouviu falar de Jesus, ela tem o respeito pelo nome de Jesus, mas ela não é uma mãe seguidora, nunca foi. Seguidora, não é que crê, seguidora de Cristo. Ela não tem o hábito do esvaziamento dela para que Cristo seja tudo nela. Então o que acontece? Digamos que no mar da vida, esta outra mãe, também teve um caso exatamente igual daquela mãe sofrida de lá. Esta mãe aqui também, um filho, ou se perdeu nas drogas, ou está perdido, ou uma filha, ou perdeu um filho que morreu, ela teve que enterrar. Põe na balança. Esta aqui
esta aqui, digamos, entenda que o padre vai falar, entenda, vocês estão pensando no óbvio, né? Essa daqui vai atrás de uma igreja, onde vão orar por algo que ela pediu. O que ela pediu? Não que Cristo fique com ela, aconteça o que acontecer, não, que Cristo dê para ela o que ela acredita que Deus possa dar, o quê? O livramento do filho, ou trazer o filho de volta. Digamos que essa consiga através de muitas orações. Tem as duas, aquela já perdeu um filho, mas é uma seguidora de Cristo, e chora com Cristo, no mar da vida. Essa passou pelo mar da vida, só que essa foi com o propósito de que uma igreja, uma oração, ou uma reza, fosse para tirar esse filho de qualquer jeito de lá. Eu não aceito outra coisa, mas só que aconteceu, põe na balança, aconteceu um milagre aí, o filho não morreu, saiu das drogas, a mãe louva a Deus, esta aqui louva a Deus, o filho se perdeu nas drogas e morreu, mas ela está com Cristo, dizendo, nem a morte, nem a espada, nem a fome, pode me abandonar do amor de Deus. Raciocina você agora, qual dessas duas mulheres tem fé em Deus? Qual? Aquela. Qual foi das duas orações que mais agradou a Deus? Daquela. Veja, é isso que Jesus está ensinando a todos nós, não é outra coisa. Mas ele pode? Pode. Ele também pode dar para um seguidor dele a graça de um milagre da libertação do filho? Pode, já fez isso com muitos, mas não com todos. Não com todos. Vocês estão entendendo? Não com todos. Então, qual é o segmento de Cristo? Qual é a verdade de Cristo na sua igreja? É a salvar o ser humano dele mesmo, da sua falsa fé. Isso não é fé. Fé é quando eu abandono independentemente do resultado. Deus sabe o que eu queria, agora eu entrego para Ele. É isso que na primeira leitura, volta na primeira leitura, Deus ficou bravo com Maria. Por quê? Porque Maria estava fazendo esse tipo de oração. Eu não preciso de Moisés, eu não preciso que a vontade dele esteja em mim, não, eu quero seguir a minha vontade e Deus vai me ouvir. É isso que está acontecendo, e muita gente saindo da igreja, da verdadeira igreja, e procurar esses outros tipos de espiritualidade, e a gente respeita, só que a gente sabe, como o ar que a gente respira é falso. Jesus anunciou que viriam muitos no nome dele, dizendo, ele está aqui, está lá, mas são falsos. E nós estamos vivendo isso, meus irmãos. E aqui, essa missa, a palavra de Cristo não é denunciar somente o que é mentira, é para anunciar a verdade de Cristo na sua vida. Tenha ânimo, levanta a sua cabeça, procure a verdade de Cristo na circunstância que você está no mar da vida. Nós todos estamos no mar da vida, todos nós, vocês também que nos acompanham. Enquanto estamos nesse mundo, estamos no mar da vida, e horas as ondas são fortes e grandes. Fizemos música com ela, né? Quando as ondas grandes vêm tentando me arrastar da presença dele, e outras canções, noites traiçoeiras, seja o que for. Então assim, Cristo nos anuncia a cura. Qual? Eu de mim mesmo. Qual é a maior cura que Cristo está fazendo no coração da gente hoje? Quer fazer você entrar na estrada dele. Pode acontecer, mas não é com esse juízo que ele quer que você busque ele. Mas ele pode me devolver o que eu estou querendo? Não entra assim. Ele pode, mas entra ao contrário. Então volto no namoro. Aí eu conheci uma moça, só que agora eu tenho um seguimento com Cristo. No primeiro momento eu estou conhecendo a moça, mas a moça é muito bonita, eu sei, por isso que eu estou namorando com ela, não sou tonto.
ela é linda, ela tem um corpão bonito. Claro, eu também sinto desejo por ela. Eu sou um homem normal com ela e ela é uma mulher normal, a gente sente atração por outro. Quem sente atração é uma coisa bonita. Sentir atração um pelo outro, física, isso é saudável, isso é de Deus. Ou vocês nunca ouviram falar isso na Bíblia? É palavra, é Deus. Significa, eu tenho desejo por você, você tem desejo, isso está claro. Por isso que a gente tem vontade de namorar. Veja, só que esse meu desejo e esse teu desejo, porque somos seguidores de Cristo, o que a gente vai fazer com toda essa vontade nossa de se pegar, de se palpar, de se colocar a mãozinha aqui, lá, e né, quem sabe? O que a gente faz com toda essa vontade que ela é, a princípio, muito bonita e muito, como é podemos assim dizer, até gentil. Eu não vou machucar você, eu tenho tanta delicadeza. Veja, ela é linda. Só que como eu sou seguidor de Cristo, o que eu faço? Senhor, Tu és a palavra que deve guiar os meus sentimentos, os meus pensamentos. A gente cantou, meus pensamentos vivem em você, a luz do meu viver, Senhor. Veja, tudo está ali. Eu estou sentindo uma atração pela minha namorada. E é muito bonito isso, não é, Jesus? Imagina Jesus. É muito bonito. O senhor acha ruim de eu sentir esse sentimento? Ele fala, não, eu acho perfeito. Você é um homenzinho sentindo uma atração por essa mocinha. Ela é linda, é minha filha. E a minha filha sentia atração por você porque você é lindo, você é interessante para ela. Agora, Jesus, eu tenho tanta vontade de fazer o que eu quero agora. Aí Jesus vai falar assim, você tudo pode, mas você quer me seguir? Quero. Então você sabe que a tua vontade, ela precisa ser disciplinada com a minha vontade. Queres? É um convite. Quero, Senhor. É aí onde o namoro é diferente. A pessoa não é que ela vai deixar de ter a vontade, ela vai continuar tendo. Só que ela vai ser o quê? Ela vai fazer um caminho de sacrifício nesse mar que às vezes se agiganta. Meu Deus, hoje quase a gente caiu, mas a gente rezou, a gente se levantou, foi para lá. E esse aqui? Esse outro namoro do mundo, chamado do mundo, que é Maria e Arão no primeiro momento. Como é que ele é? Estou sentindo, ele é linda, ele é maravilhosa, é puro o meu sentimento por ela, é puro, sabe? Não duvido, é puro. Então, eu quero fazer, aí que está. Tudo você cede à tua vontade. Então, quando você vai pedir um milagre para Deus, na hora que o teu filho se acidenta, como é que você vai pedir? Cura o meu filho, porque o que eu sinto é que ele tem que voltar para casa. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Faz um exame de consciência. Deus já sabe que você tem vontade dele voltar. Como Deus já sabe que a tua vontade é ter um relacionamento afetivo genital com aquela moça. Deus já sabe. A questão é: queres me seguir? Queres me seguir? Essa é a questão. Deus nunca vai pôr goela abaixo e nem vai castigar você pela tua decisão. Sabe como é o castigo de Deus? É através da sua decisão. A gente usa o termo castigo, mas é diferente do nosso castigo que a gente faz para o outro. Sabe qual que é o castigo de Deus? Quando eu faço do meu jeito, Deus silencia. Ele deixa você ir até o fim das suas consequências. O acidente vai até o fim, com todas as suas consequências. Isso daí é um castigo. Por quê? Porque você não ouviu a voz do Senhor. E Ele sempre te mostrou. Não faz isso. Você está seguindo os teus sentimentos que estão desarrumados pelo diabo. Você não quis me ouvir. Então o castigo de Deus é quando eu chego às consequências do meu erro. E não pode se fazer mais nada. Não agrada a Deus isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que você vai pedir a Deus a partir daqui para frente? O que você vem procurar numa missa como essa? Eu sei, eu também procurava. Quando eu ia no Padre Zezé, que Deus fizesse um milagre que eu queria. Quando eu ia no Padre Marcelo Rossi, faz tempo isso, né? Porque ali muitas graças de Deus estavam acontecendo, então eu ia.
nessa vibe, todo mundo estava indo, né? Vamos lá, eu também estou com um doente em casa, eu estou namorando, eu estou sofrendo, estou desempregado, eu estou em crise, eu estou com uma dívida, vamos para lá. Ótimo, você pode vir com tudo isso. Mas depois, devagarinho, o Senhor vai começando a mudar a chave. Ele começa a falar, que bom que você está aqui. E devagarinho Ele vai te conduzindo para a verdade dEle. Primeiro momento Ele joga a rede, você cai. Depois Ele vai buscando você, devagar, devagar, devagar. É o que está acontecendo agora na tua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Acredite, Deus já é a vitória na sua vida. Acredite, no mar furioso que alguns estão passando com ondas fortes aí, uns mais do que outros agora, mas depois vai vir na casa do outro também. Pode esperar que vem. Tá? Nesta hora, a onda forte, você precisa acreditar, você já é vitorioso. Continua segurando nas mãos do Senhor. Não tira o seu foco nele, senão você afunda, que nem Pedro. Mostra que você tem fé. Fé é isso, aconteça o que acontecer, fica comigo, Jesus. É o que eu pedi quando meu pai faleceu. Eu rezei hoje por ele, porque hoje é do meu aniversário. Eu rezei pela minha mãe, rezo por ela aqui, e estou rezando pela alma do meu pai. Por quê? Porque eles são os meus pais. Eles foram os primeiros a olhar para mim. A minha mãe, ela sofreu, teve dor para eu vir. Ela nem sabia que um dia ia ser padre. O meu pai me pegou nos primeiros momentos que eu nasci. Muita gente, quando passa da meia-noite, me dá parabéns. Eu falo obrigado, mas a minha mãe sabe o horário que eu vim. Só ela sabe. Então, a primeira pessoa que eu liguei de manhã, falei, mãe, sua bênção. E ela falou, filho, Deus te abençoe, parabéns. Por quê? Porque ela foi a primeira pessoa que ela me viu. É um gesto de básico da vida. Então, olha só, irmãos. Eu estava falando do meu pai, né? O meu pai, que Deus a tenha, eu já contei isso várias vezes para vocês. Meu pai morreu quando eu estava no seminário. Estava prestes para ser ordenado diácono transitório. Não é diácono permanente. Permanente é o diácono Marcos. Eu sou transitório para padre. E meu pai tinha um câncer com metástases, né? Meu pai foi piorando, piorando, até que eu pedia muito a Deus que Deus pudesse fazer um milagre na vida dele. Meu pai era um homem bom para nós. E a gente sabia, a fama dele muito boa. Eu falei, tá vendo? Um homem justo, Senhor. Eu estou indo para o seminário. Olha eu, estava indo para o seminário, negociando com Deus. Não se negocia com Deus. Aprenda isso. Jesus, eu estou me entregando inteiro para o teu ministério. Dá essa graça. Ao mesmo tempo é bonito, porque eu estou acreditando que Deus pode dar. Mas eu só pedia que Deus curasse o meu pai. E quanto mais passava os dias, meu pai ia piorando, gente. E mais eu fazendo jejum. Olha que doidura. Está parecendo esse caso aqui da mulher, que depois eu fui para esse lado da balança aqui. Mas no primeiro momento eu estava aqui, ó, nessa balança de cá. Jejuava, ia, não podia ver uma capela. Eu entrava, a primeira coisa que fazia era rezar. Senhor, meu pai hoje acordou muito mal. Tenha misericórdia, mas eu acredito que o Senhor ainda vai devolver ele para nós. Era vida, eu fiquei 2 anos fazendo isso. No seminário, estudando, minha cabeça estava no meu pai. Vocês sabem, quem já passou por dramas assim, de alguém muito perto, sabe como é que é. E eu percebi que não tinha jeito. O meu pai ia embora. Foi aí que, com a ajuda de um outro padre, eu vim devagarinho para a balança de cá. E comecei a entender. Tudo é teu, Senhor. Eu que não entendi nada até agora. Eu não entendo nada. Eu não sei porquê disso. Eu não sei porquê agora, nesta época tão importante na minha vida. Minha mãe ainda nova, meus irmãos ainda tudo aqui. Eu não entendo e não vou discutir com o Senhor isso. Fica comigo. Fica com a minha mãe. Eu creio, Senhor, que Tu estás fazendo uma obra. Eu não entendo. E essa obra é a obra de vitória, tanto na minha vida, como na vida da minha mãe
e na vida dos meus irmãos. A gente não vai saber talvez nesse mundo, mas tu sabes para que o meu pai está morrendo com essa doença. E morreu. Fica comigo. Veja, custou para eu sair daquele lado da balança e vir para cá. Vocês entenderam, irmãos? Hoje eu posso dizer, foi graça de Deus todo aquele tempo que a gente sofreu juntos também. Em tudo dê graças, mesmo sem entender. Cria em mim um coração que seja puro, um coração que seja puro. Salmo 51. Cria em mim um coração que seja puro. Essa é a oração primeira do cristão. Um coração que seja puro. Tende piedade, meu Senhor, misericórdia. Olha a letra. Purificai as minhas faltas, ó meu Deus. Lavai-me por inteiro do pecado. Sabe o que é o pecado, né? Para que todo o meu ser fique sem culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Um coração igual ao seu, Senhor. Um coração que seja puro. Que espera, mesmo nas contrariedades. Criai em mim Fica comigo, Jesus. coração que seja puro. Alimentai a minha alma com teu espírito. Um coração que seja puro. Dai-me, Senhor, um coração que seja puro. E um espírito decidido. E um espírito decidido e generoso. Olha aí a crisma, ó. Anunciarei vossos caminhos aos pecadores. Proclamarei a boa nova ao mundo inteiro. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim, Senhor. Um coração que seja puro. Cria, Senhor, cria em mim. Criai em mim. Cria, Senhor, agora. Coração que seja puro. Um coração que seja puro, Jesus. Um coração que seja puro. Senhor, se aproxima o momento eucarístico nesta Santa Missa. A tua palavra, Senhor, a tua palavra é vida. A tua palavra, Senhor, é reveladora. Ó Deus, nós só podemos diante do teu altar louvar o teu santo nome, porque o Senhor veio nos visitar, Senhor, com a tua palavra cheia de vida. A tua palavra é espírito e vida, Senhor. Bendito é o teu nome, porque nos revela a tua vida, o teu segredo no meio de nós. O meu chamado, o Senhor hoje está revelando. Para que o Senhor permitiu que eu viesse nesse mundo há mais de 50 anos atrás, Senhor. E o Senhor foi permitindo eu experimentar minhas vaidades, as ilusões da minha vida, aqui, acolá, em tanto tempo, para me mostrar, Senhor, dia a dia, como um grito de um Deus tão grande, a verdade sobre a minha existência. Sim, Senhor.
Tu revelaste, Senhor, nos tempos gloriosos, na plenitude dos tempos da minha vida, que a razão de eu existir é anunciar a tua vida, Senhor, com o teu Espírito vivendo em mim, Jesus. Sim, ó Deus, tu és o meu primeiro e único amor, o amor primeiro da minha vida. Por isso, Senhor, a tua palavra hoje tira, Senhor, tantas pessoas da morte que Satanás foi iludindo numa mentira que o Deus verdadeiro tem que te dar o que você precisa e o que você quer. Não. Tu revelastes hoje, pela tua palavra santa, a verdade mais pura do Santo Evangelho. Ó Mãe Senhora nossa Maria, a sua intercessão nesta noite do dia 8 de agosto, para esses homens e mulheres que aqui estão, a Senhora mostra: fazei tudo o que Ele vos disser. O verdadeiro Moisés, Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que não foi criado, mas sim gerado, Maria. E a Senhora hoje conforta o coração de muitas mulheres e homens nesta igreja, que longamente viviam confundidos numa mentira, que buscavam teu filho na ilusão. Sim, Maria, nossa mãe. Por isso nós estamos aqui diante do santo altar do teu Filho e nosso Senhor, para glorificar o teu nome, Jesus. Realiza, Senhor, nesta noite, depois da tua santa palavra, a tua verdade revelada no meio de nós. Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me convidou, Senhor, a ter a salvação? É o caminho do teu Espírito, Senhor. Tu és a palavra, tu és a vida. Onde iríamos nós, Senhor? Tu tens a vida eterna, tu és a vida eterna. Tem piedade de mim, Jesus. Nesse mar da vida, nas violentas ondas, Senhor, eu quero ir ao teu encontro. E o Jesus, ele diz: vem, vem agora, vem agora. E você agora, saindo deste barco, você saiu da tua casa e veio nesse templo sagrado a Deus, com o nome da Trindade Santa. E o Senhor diz: vem, vem, diante dessa doença que chegou na tua história, diante dessa saudade ardida, doída que você sente. Veja, o desafio é esse: vem e não tenhas medo. Senhor, eu vou ao teu encontro nesta noite, através da sua presença real, diante da Santa Eucaristia, Jesus. Eu quero ir, Jesus. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado com os ventos do mundo, para não te fazer distrair de novo, para que você não afunda. Olha para Jesus, estenda a sua mão a Ele. Quem crê em mim nunca morrerá. Quem crê em mim tem a vida eterna. E o Senhor segura com a mão dele a tua saudade, mas olha para Jesus. Cuidado com o vento do mundo, cuidado com os ventos do mundo. Segura nas mãos do Senhor. Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim. Segura, meu irmão. Vem junto com o sacerdote. Vamos andar
mar, sobre este mar. Anda, homem, não olhe para trás. Vem, Espírito Santo, sobre esta igreja caminho, Senhor. Tu sabes, Senhor. Maria, Senhor, a nossa Mãe Imaculada, nós pedimos o teu auxílio nesta hora. Não me deixas desistir, Senhor. Olha para Jesus, olha para Ele, vivo, real, forte, vencedor, vencedor. Ele venceu a morte, Ele sempre vence. Olha para Jesus, mulher, tenha coragem, não deixe se intimidar pelo vento da mentira. Segura nas mãos do Senhor, homem, tua vida pertence a Cristo. Fita os seus olhos nele. Quem olha para a serpente de bronze, aquele que foi picado pela morte do erro, o Senhor, Ele erguerá nesta hora. Shiralabai, oh Shiralabacandaralahandaralasuralai. Senhor, eu entrego a minha casa. Eu entrego, Senhor, aqueles e aquelas que pertencem ao meu sangue, Jesus. Fica conosco, Jesus. Tu sabes a vida de cada um dos meus. Sim, Senhor, mas eu vim lhe pedir hoje. Olha para Jesus. Fica comigo, Jesus. Entra na minha casa. Ora lá, Shiralai. Realiza, Senhor. Realiza agora o teu santo querer. Ora, Shiralabasuralabaie. Ora lá. Levanta teu braço, meu irmão. Levanta teu braço, meu irmão. Deixa Deus entrar na tua casa. Olha para Ele. Cuidado, que caia por terra agora. Silencie os ventos da morte. Vamos, para terminar, junto com a mãe Maria, vai lá. Criar em mim o que? Um coração que seja puro. Um coração que seja igual ao seu, Senhor. Vai lá, meu irmão, minha irmã. Diga, criar em mim, Jesus. Criar em mim um coração que seja puro. 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 Vai lá. Um coração que seja. Vai na segunda parte da música. Dai-me, Senhor, um coração que seja puro e um espírito generoso. Proclamarei vosso caminho aos pecadores. Isso, vai lá para terminar, vai. Proclamarei a boa nova. Levanta os braços para Ele. Criar em mim um coração. Quero ouvir o povo de Deus. Um coração que seja puro, Senhor. Um coração que seja. Vai lá, irmãos. Vai lá, levanta o braço. Cria, Senhor, cria. Criar em mim oh, lá, lá, xira, lá, vai, lá, vai. Um coração que seja puro. Um coração que seja puro. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,